E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nintendo, no momento que a gente tenta pra cursar especialidade, especialismo, curso de magia, atenção, que movimento, esse vídeo, um carro, 100%, edição, sem corte, sem porra nenhuma. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo ótimo? Terça-feira, né, Pipe? Terça-feira, após treino de karatê, estou completamente quebrado. Aliás, ontem eu descobri que o sensei Leonardo vê meus vídeos. Então, se ele estiver vendo aqui, sensei, abraço pra você, cara. Você matou nós ontem. Ontem foi danado. Ah, mas é assim que tem que ser, né? Agora tem que pegar mais leve. Tem que falar mais, né, tranquilamente. Porque o sensei tá olhando, né? Senão o sensei rapanui aqui. Aliás, se vocês quiserem, o dojo que eu frequento é bem legal, fica em Santana, não vou lembrar deles. Eu vou pôr a página deles aqui embaixo, tá? Fica lá em Santana. Quem gosta de karatê, lá é só karatê, é um dojo único e exclusivo de karatê. É focado em tradição, defesa pessoal, essas coisas. Não é focado em campeonato, o que pra gente foi um diferencial bem bacana. Então eu vou deixar as informações do dojo aqui embaixo, tá? Quem quiser ir pra conhecer, né, praticar o karatê, etc, será muito bem-vindo. Quem quiser ir só pra me dar um abraço, não vai, porque lá não é boteco, né? Lá é um dojo de karatê, beleza? Então, vamos pras perguntinhas. Aliás, vocês gostaram da minha caneca nova? É que não dá pra ver, né, mas eu não tomo café pelando, então ele demora pra acender, né? Mas ideias boas começa com um gole de café. E aí tem um Einstein aqui. Legal, né? Vamos lá para as perguntinhas de... Ah, outra coisa. Antes de eu começar, ontem eu recebi um comentário que eu sei que foi em forma de... Foi uma crítica construtiva, eu entendi assim como uma crítica construtiva. Um amigo lusitano me mandou aí falando assim: Nino, eu tô sentindo que os seus vídeos estão ficando meio desorganizados, meio bagunçados assim. Porque de uns tempos pra cá eu não tenho colocado título, né, nos vídeos. Ele falou, pô, era melhor quando você colocava, né, o tema do vlog, essas coisas todas, porque ficava mais fácil da gente se organizar. Pessoal, eu compreendo, super compreendo você, tá? Então algumas coisinhas. Primeiro que o número do vlog sempre vai, né? Vlog diário, número 290 e não sei o que. Isso sempre vai. A questão dos títulos, eu não tenho colocado, aliás, não tenho nem feito thumbnail, né? Porque eu tô numa fase bem atribulada na empresa, que tem muita coisa pra fazer em pouco tempo. Então eu subo o negócio e o meu computador que eu uso pra fazer o upload dos vídeos é o mesmo que eu uso pra trabalhar. O YouTube... Alguma coisa acontece com ele. Não é o YouTube, na verdade, acho que é o meu computador. Porque assim, eu abro o browser lá, o Chrome. Aí eu abro uma abinha, YouTube, parará, e deixo o vídeo upando, né? E aí eu vou abrindo outras abas para ir trabalhando. Porque às vezes eu procuro imagens para fazer apresentação, às vezes eu procuro referências, às vezes eu tô fazendo um site, não sei o que lá. E aí, essa primeira aba dá pau. Ela, não sei porque ela dá um reload, então é como se eu não tivesse enviado nada. Aí eu perco todo o tempo de envio que eu fiz. Então o que eu tô fazendo? Eu entro no YouTube, faço o upload do vídeo e já dou o save. E aí vai com o nome que tá. Mas é isso, aqui eu não consigo parar pra fazer o negócio. Mas obrigado pelo seu feedback aí. Talvez logo volte, tá, os nomes. Agora sim, vamos para perguntinhas de vocês. Olá, Nino. Gostaria de saber se podemos relacionar a primeira lei hermética com os arquivos akáshicos. Desculpa se estou sendo provinciano. Gente, para de pedir desculpa quando vocês estão perguntando coisas, cara. Isso não existe. Perguntas são perguntas. Não existem perguntas bestas, perguntas provincianas. Pergunta é pergunta. A única coisa que nós temos certeza na vida é que a gente nasceu burro, nasceu ignorante, né? Então não se desculpem por ter dúvidas, gente.
Aliás, isso é um grande mal nosso. A gente tem dúvidas, sim, a gente tem que tirar essas dúvidas. Eu acho que isso vem de pequeno, né? Naquela fase dos porquês da criançada, que alguns pais vão tolhendo a curiosidade das pessoas, né? Das crianças. Então, quando a gente fica adulto, a gente se sente mal por não saber. Mas é só não sabendo que a gente aprende coisas novas, pessoal. Então nunca se desculpe por não saber alguma coisa, por mais tonta que você ache que essa coisa é, tá? Vamos lá. Relacionar a primeira lei hermética com os arquivos acásticos. Primeira lei hermética, toda mente no universo é mental. Arquivos acásticos, eu conheço como registros acásticos, mas acho que é a mesma coisa. Arquivos acásticos seria uma coisa como se o universo inteiro tivesse memória, né? E agora eu estou falando universo como coisa inanimada, né? Sabe, o lugar onde a Terra está tem uma memória, não só uma memória, como ela tem capacidade de conhecer o futuro. Então é como se toda a história de todas as coisas estivessem registrados ali e você teria acesso a isso de alguma forma, tá? Cara, a gente não pode não relacionar os registros acásticos com a primeira lei hermética, não. Porque o todo é mente não quer dizer que o todo é memória, né? A memória é uma coisa e mente é outra coisa. Então, tá em nenhum lugar do hermetismo diz que tá passado, presente e futuro escrito em algum lugar. Pelo menos não que eu tenha tomado contato, né? Beleza? Lino, o que você acha da bioquinesis? Você acha que é possível usar a força do pensamento para criar energia cinética capaz de alterar as moléculas do seu DNA de maneira que desejasse? Se sim, você acha que áudios com mensagens subliminares seriam suficientes? Cara, não é não. Bioquinesis é a coisa... Bioquinesis é uma das coisas... Não vou falar que é uma das coisas, mas porque ontem eu recebi um vídeo de uma senhora que queria explicar a existência de Lúcifer segundo a física quântica. Né, bioquinesis não funciona não, cara. Acho engraçado essas pessoas, né, da física quântica. É assim, física quântica existe, é um campo de estudo da física, tá? O que é física? Física é o estudo do mundo material, do mundo natural. Então, física quântica ainda está no reino do estudo do mundo natural. Do mundo natural subatômico, mas o mundo natural, tá? Lúcifer, espíritos, reencarnação, anjos, demônios, mediunidade, tudo isso está no campo sobrenatural, não natural. Se é sobrenatural, a física quântica nunca vai explicar. Não é papel da física quântica explicar esses fenômenos. Tá? Mas por que tem tanta gente que fala isso, tio Nino? Porque no Brasil a gente tem a maioria de idiotas, né? Aliás, eu acho que os caras que falam isso são bem inteligentes. Idiota é quem compra a ideia e dá dinheiro pra esses caras. Vamos pra frente! Parabéns mais uma vez! Ótimo vídeo, Nino! Obrigado, pessoa! Sei que a pergunta não tem nada a ver com o vídeo, mas gostaria de pedir mais uma vez, se fosse possível, você falar sobre a mandinga na capoeira Angola e sobre a relação dela com o candomblé e com a umbanda, mas dizendo por alguns semelhanças com gira de caboclo, seu Zé e também Xangô pela ginga. Alguns antigos mestres dizem que capoeira tem dono, seria Exu dono? Nossa, eu tenho uma pergunta que eu não consigo responder. Desculpa pela minha falta de conhecimento. Aí, ó, tá vendo de novo? Pela minha falta de conhecimento, caso tenha dito alguma besteira. Desde já, a única besteira que você fez aqui foi o desde separado. Obrigado e mais um parabéns pelo canal, pelo trabalho. Abraço fraterno, Oxalá em mim, saúde, Oxalá em você. Muito axé. Brother, Ó, eu vou fazer uma suposição gigante aqui, tá? A capoeira, ela nasceu nos guetos negros, né? E eu tô usando gueto aqui, porque naquela época, eu sei que hoje em dia o racismo ainda existe, mas naquela época a coisa era muito mais pronunciada. Tinha uns quilombos, né? Que o pessoal fugia lá.
na pré-libertação dos escravos, digamos assim. Então ainda tinha os senhores de engenho, os escravos e tal, e os caras fugiam para os quilombos, e aparentemente foram nesses quilombos que começou a manifestação da capoeira de alguma forma. Também foi nesses quilombos que começou o candomblé. Não a Umbanda, mas o candomblé. E eu não sei exatamente como é que era a coisa lá, mas na África, e eu estou chutando a África porque os escravos vieram de lá, religião e sociedade eram coisas muito casadinhas, sabe? Então poder político e religioso, eles são muito juntos. Não estou dizendo que eles são a mesma coisa, mas eu estou dizendo que eles são muito juntos. Como por exemplo aqui no Haiti, onde o voodoo é muito presente, né? O voodoo também tem a mesma origem do candomblé, só que lá não teve, o branco perdeu. Então os negros tomaram conta da ilha e aí o voodoo se estabeleceu como religião principal, e o voodoo influencia na política, assim como a política influencia no voodoo, né? Na época em que a capoeira nasceu, eu imagino que os guetos negros, como eu falei, né, os quilombos, etc e tal, tinham uma política meio parecida, onde a religião tomava conta da sociedade, logo da capoeira. Mas o resto aqui, isso é uma pura especulação minha, tá? E também é uma especulação com relação ao resto, beleza? Eu não entendi isso daqui, dizendo por algumas semelhanças com giras de caboclo, seu Zé e também Xangô pela ginga. Isso deve ser uma particularidade do lugar onde você está aí, do lugar geográfico onde você está aí, da sua cidade, do seu estado, tá? Porque aqui não tem nenhuma uma coisa que tem nada com outra. Boa tarde, Nino! Boa tarde! Como sempre, ótimas explicações, muito obrigado. Para ser um mago é preciso ser cético e acreditar apenas nas possibilidades palpáveis. Exemplo, desejo um bom emprego, então meu foco deve ser estudar e me formar para assim abrir possibilidades de um bom emprego. Resumindo, o que está além do natural não funciona. Cara, não existe uma lei e uma regra para você ser mago, tá? Como eu já sempre digo, se você pegar eu, Nino, hermetista, e o Rodrigo Vignoli, também hermetista, nós pensamos de formas muito diferentes, embora nós sigamos o hermetismo, tá? Ele, por exemplo, se eu não me engano, acredita em homeopatia não, né? Aí também é muito. Em astrologia, né? Eu acho astrologia uma babaquice, né? Então não existe uma regra. Eu acho legal, eu acho interessante essa vontade que vocês têm de colocar tudo em caixinhas, cara. Todo mundo sempre quer ser diferente, mas sempre quer ser diferente dentro de uma caixa, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa pensa de formas diferentes. Eu sou muito mais cético, mas isso é uma particularidade minha. Eu gostaria que muitos de vocês fossem mais céticos também. E não porque isso te tornará um mago melhor. Na minha visão, obviamente que torna, né? Mas se você for pegar o todo da coisa, talvez não. Mas, quando a gente estimula o ceticismo em nós, a gente começa a parar de ser besta, a parar de ser enganado. E aqui vai existir uma série de tons que vocês vão ter que levar em conta. Porque, por exemplo, não é porque uma pessoa não é cética, não é tão cética, que ela é obrigatoriamente enganada. Porque às vezes o acreditar dela é um acreditar racional. Sacou? Tipo eu, por exemplo, eu não acredito em Deus, vocês sabem disso, né? Eu sou ateu, não acredito em Deus. Mas em certos momentos eu uso o paradigma de Deus. Eu sei que ele não existe, mas eu uso o paradigma. Pra quê? Por N motivos. Você entende? O Vitor falou alguma coisa a respeito disso na live, no testemunho do ex-evangélico que eu fiz. Lembra? Se não lembra, vai estar no card aqui. Que ele mesmo fala, olha, eu acredito não acreditando.
eu sei que isso é difícil de entender, mas isso é uma posição que vocês têm que levar em conta. Quando você estimula o ceticismo, então você não se deslumbra com as coisas que acontecem com você. Né? Você vai procurar primeiro uma explicação racional. Se você não achar, aí você vai colocar no sobrenatural a coisa. Então eu acho que o ceticismo não faz um bom mago, mas faz um bom ser humano. Né? Porque é mais difícil de você ser enganado por qualquer um. Sabe, eu acho que você se torna um melhor ser humano quando você é mais cético. E eu não estou falando que você tem que ser 100% cético, mas as coisas que eu falo aqui pra vocês, por exemplo, encarem com ceticismo. E vão procurar, vão pesquisar, vão tentar entrar em contato. Quantas vezes eu falo coisas aqui a respeito da mente, por exemplo? E vocês, inscritos, colocam uma explicação do tamanho de um caminhão aqui embaixo pra mim. Isso me ensina. É lógico que eu também não vou acreditar em vocês. Eu vou pegar a informação que você me deu e vou pesquisar, vou procurar em periódicos, sei lá. Entendeu? Mas é um outro caminho, muitas vezes, uma outra visão que é interessante pra mim. Então, eu propago o ceticismo por causa disso. Eu não sou contra você acreditar em coisas. Eu acredito em coisas. Eu acredito em espíritos, por exemplo, que eu já falei para vocês aqui diversas vezes que não dá pra saber se existem ou não. Eu acredito que sim, mas eu só acredito, né? Então, se você não acredita, pô, maravilha, cara. Sacou? É meio por aí. Há alguns vídeos atrás perguntei se você poderia comentar sobre saiu errado o dobre. Verbis Diablo. E você disse que comentaria. Pessoa. Eu não pesquisei a respeito, cara. E eu não sei do que se trata. Eu ia pesquisar ontem, mas acabei não conseguindo. E de verdade, eu não sei do que se trata. Verbis Diablo. Vou ver se eu trago no próximo vídeo, porque eu esqueci hoje. Nino, você interpretou a minha pergunta sobre entrelaçamento kármico de forma inversa. Suponhamos que um indivíduo com muito karma, como um assassino, por exemplo... Ah, tá. Essa pergunta foi legal. Vamos lá. Um assassino, por exemplo, acaba sofrendo um acidente de trânsito e outro indivíduo doa sangue para salvar aquele delinquente que supostamente se lascou para pagar o karma. Este indivíduo que salvou o delinquente da morte não estaria se entrelaçando karmicamente? Porque pelo o que eu entendo de karma, o meliante deveria pagar aquele karma e o indivíduo que fez a doação acaba atrapalhando na evolução do meliante, no sentido de eliminar o karma. Consegue entender o karma? Consegue entender agora? Essa suposição também serve para a doação de órgãos. Quando eu li essa pergunta da primeira vez, eu falei assim, ó, imagina que eu estou aqui morrendo e o Todd me doa sangue, né? Então, o Todd não... Não, o que foi que eu falei, caralho? Ah, não lembro. Mas eu falei o contrário. Brother, seguinte. Não, velho, você tá supondo coisas que você não deveria. Quem disse que a morte é pagar o karma? Você tá supondo, nesse exemplo que você me deu, pelo menos, você tá supondo que seria isso. Então, ó, suponhamos que um indivíduo com muito karma, um assassino, acaba sofrendo um acidente de trânsito e o outro indivíduo doa sangue para aquele delinquente que supostamente se lascou para pagar o karma. Quem disse a você que ele já não se lascou fazendo esse tratamento? O karma, ele não funciona igual para igual. Tipo, se eu bati na bunda do Todd, o meu karma vai ser apanhar na bunda. Não é isso, gente. Sabe por quê? Porque as pessoas sofrem de formas diferentes para coisas diferentes. Então é assim, eu já falei até algumas vezes disso. Imagina que a Ana Lídia, que eu magicamente consiga fazer uma pedra no rim da Ana Lídia. Uma pedra de 2 milímetros por 2, né? 2 milímetros cúbicos de pedra, tá? Então a Ana Lídia vai sofrer uma certa dor com uma certa intensidade. E socialmente isso também vai causar um certo incômodo. Porque... como ela vai encarar isso pra fora? Não é só a dor em mim, mas os problemas que isso decorrem, né? Tipo, tem um monte de coisas aqui, o psicológico dela é afetado, não só o físico. Aí o meu karma seria, por exemplo, ter uma pedra no meu rim de 2 milímetros cúbicos.
Só que eu tenho 1,90 de altura. A Ana Lídia tem 1,60, 1,65, alguma coisa assim. 2 milímetros pra mim é muito diferente de 2 milímetros pra ela. Eu peso 90 quilos, 92 quilos. Né? A Ana Lídia não chega nem na metade disso. Então, a pedra no rim dela de 2 milímetros cúbicos causa um certo incômodo para ela, que não é o mesmo que causará para mim 2 milímetros cúbicos. Inclusive, eu posso lidar com essa situação muito melhor. Por exemplo, vai que eu tenho que fazer uma cirurgia para retirar essa pedra. A Ana também precisa. A cirurgia, o momento traumático da cirurgia para ela é de um jeito, para mim é de outro. Então o karma, ele não é a mesma coisa. Entendeu? Ele não é eu sofrendo a mesma coisa que a pessoa sofreu pelo mesmo problema. Então, sei lá, eu fiz lá a pedrinha de 2 milímetros cúbicos na Ana Lídia, que causou a ela uma certa dor com uma certa frequência, e isso psicologicamente a afetou de um jeito. Talvez para eu recolher esse karma, acreditando em karma, né? Supondo que karma exista, para eu recolher esse karma, talvez seja necessário que minha filha morra. Você entende? Então o cara é um assassino, matou um monte de gente, não sei o que lá. Não necessariamente ele precisa morrer, o karma dele será morrer. Às vezes o karma dele é sofrer. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a pessoa recebeu o sangue de alguém, eu não estou influenciando no karma dele. Porque a gente não sabe qual é o karma dele. Você supôs uma coisa aqui que... né? Às vezes o próprio acidente é o karma do cara. Sei lá se nesse acidente morreu alguém da família, sei lá se nesse acidente ele ficou paraplégico, sei lá se nesse acidente ele está com sequelas, sacou? Então não dá pra gente supor essas coisas dessa forma. E talvez seja exatamente isso que faz aquelas pessoas mais modernas achar que magias não tem preço. Né? Porque as pessoas, eu imagino, dos motivos, é que a pessoa imagina que aquilo que ela fez terá que voltar exatamente igual pra ela. E aí as coisas que decorrem ao longo da vida, ela não percebe, por falta sei lá, de iluminação, sabe? Você pode ver esses caras aí que estão na internet fazendo amarração, essas porra toda aí, vê a vida dos caras. Vê como eles se comportam. Né? Dificilmente você vai achar um cara plácido, né? A gente não pode falar que será que as situações que decorrem na vida dele que o tornem desse jeito já não é um pedaço do karma? Será que o jeito que ele está não é um pedaço do karma? Entende? É que a gente tem uma forma de ver o mundo muito tacanha ainda, né? A gente não consegue ver. Eu, pros meninos lá da escola, por exemplo, que agora tá lá no sul, eu falo pra eles, ó, faz a magia, mas observa o dia a dia. E não é observa o dia a dia, vai acontecer... No Fotamecos, por exemplo, muitas pessoas imaginaram que fazer no Fotamecos, sei lá, o Fotamecos vai esticar o tempo pra mim. Então o preço que eu vou pagar é, em determinado momento, o tempo vai se encolher pra mim. Não necessariamente. Às vezes o ato é, realmente o tempo vai esticar pra mim. Mas o que eu vou recolher não é o tempo, é o meu corpo, o meu cansaço vai estar muito extremado. Ou sei lá, eu fiz o tempo esticar pra mim, em contrapartida, eu não consigo, a minha esposa que está do meu lado teve o tempo encurtado pra ela. Entendeu? E aí essa situação que ela está passando me feriu de um jeito. Então a gente tem que observar o todo. Não é só... Lógico, a gente tem que observar as pequenas partes, porque as pequenas partes que compõem um todo, mas a gente tem que ver o todo também, a gente tem que ver a soma das partes. Né? No Karatê, por exemplo, o sensei sempre fala pra gente, olha o olho do adversário. Então você se foca num pequeno detalhe, mas se focando num pequeno detalhe, você consegue ter a visão do corpo inteiro dele. Que é diferente de você olhar as pernas, por exemplo. O cara é bom de chute, então vamos ficar olhando a perna. Vem um soco, você nem vê. Né? Agora olha o olho do adversário, você está focado. Ao mesmo tempo que você focou num ponto específico, você também vai, com a sua visão periférica, observar o todo. Sacou? É isso, 25 minutos, hein? Hoje rendeu. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham uma ótima terça-feira. Recados importantes. Aqui embaixo eu deixarei também o link do fórum
da Ordem do Grande Oriente, que lá a gente faz umas discussões e eu deixo lá os temas dos próximos vídeos de quarta, que eu acho que essa semana ainda não vai sair, mas na semana que vem eu prometo, tá? Vocês podem me ajudar com pesquisas, com informações, essas coisas todas, e também é uma forma de vocês discutirem as coisas com os iniciados da Ordem, tá? Recado número 2, ingressos do Ocultaria à venda, também deixarei o link aqui embaixo pra vocês. Se você não sabe o que é o Ocultaria, entra lá que você vai saber, beleza? Tchau!